Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maicon, sou profissional de educação física, sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez, hoje nós vamos continuar com resoluções de questões, continuando a série Maratonando as Questões, hoje com questões da banca Nosso Rumo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, dê essa moralzinha pra gente, deixe o seu like também. Primeira questão do dia, olha só. Essa aqui é uma questão da segunda prova do concurso da Secretaria do Estado do Acre. A primeira prova tem a solução dela aí, eu corrigi, está aqui no canal em algum lugar por aí. E essa aqui foi a reaplicação, porque aquela primeira prova foi cancelada por diversos motivos lá. Vamos lá então. No que diz respeito à classificação dos músculos quanto à função, assinale a alternativa correta a respeito dos músculos sinergistas. Vamos então separar aqui, ó. Quando a gente fala de sinergistas, a gente tem o músculo principal chamado agonista, temos o músculo auxiliar, que é o famoso sinergistas, e temos o músculo antagonista, que ele é contrário à ação do agonista. Beleza? A, S e AT. Vamos responder aqui então, usando essas siglas. Ele quer saber a respeito dos músculos sinergistas. São os músculos principais? Não são, né? Eles são os músculos auxiliares. Então já vamos eliminar, vamos bem rápido aqui. São músculos que se opõem à ação dos agonistas? Não, esses são os antagonistas. São exemplos de músculos sinergistas, tríceps braquial e adutor magno. Se você não lembrasse do que o adutor magno faz, lembre-se que magno, etimologicamente, essa palavra significa aquele que se sobrepõe, o maior, nesse sentido. E você poderia então lembrar que o adutor magno é o maior músculo da região medial da nossa coxa. Então, ele é o principal, ele é o agonista, ele é o cara da região medial da nossa coxa. Então, ele também não é músculo sinergista. Letra D. Participam auxiliando a movimentação principal ou estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. E temos aqui a nossa alternativa correta, letra D. Letra E. São músculos cuja contração tende a produzir uma ação articular exatamente oposta. Se está falando de oposição, está falando em antagonista. Nós já deixamos ali em cima essa dica. Oposta a uma ação articular dada de outro músculo especificado. Então, beleza, letra D, tranquilo até aqui. Vamos para a próxima questão, também tirada da prova do Acre de 2025. Assinale a alternativa correta sobre o sistema cardiovascular e sua relação com a atividade física. A frequência cardíaca corresponde ao número de batimentos cardíacos por unidade de tempo, geralmente é por minuto, BPM. Esses batimentos podem ser divididos em ciclos cardíacos, cuja resposta reflete-se na diminuição da quantidade de trabalho que o coração requer para atender ao acréscimo de demandas do organismo em atividade física. Se está falando de acréscimo de demandas, ou seja, a necessidade do organismo aumentou. O que vai ter que acontecer então? Vai ter que aumentar a quantidade de trabalho no coração, certo? E não diminuir a quantidade de trabalho. Ou seja, eles inverteram aqui com a intenção de pegar o candidato, mas aqui não. Aqui não, rapaz. Olha só, então letra A está fora. Letra B. Frequência cardíaca de repouso varia em média de 60 a 80 BPMs. Ok, até aqui. E sofre influência de acordo com diversos fatores. Beleza. Quais fatores são esses? Nível de condicionamento, certo? Essa frequência é maior em indivíduos mais bem condicionados aerobiamente. Vamos desenhar aqui dois corações. Temos um pequeno coração aqui e temos um coração menor ainda aqui ao lado. Vamos colocar esse coração maior como sendo o coração de um indivíduo bem treinado fisicamente, um maratonista. E aqui no pequeno de um sedentário, certo? O indivíduo que está mais bem condicionado, ele tem as câmaras cardíacas maiores. Com isso, ele consegue bombear uma quantidade maior de sangue toda vez que o coração contrai, fazendo então com que a necessidade de bater mais vezes não exista, certo? Se ele está em repouso, o coração dele é bem forte e tem bastante espaço para entrar bastante sangue. Quando bombeia, a quantidade de sangue que vai é suficiente para atender a demanda. Com isso, se está em repouso,
ele consegue bater uma frequência menor do que esse indivíduo aqui, que a capacidade do coração é menor, ele vai ter que bater mais vezes para conseguir atender a mesma demanda que esse outro aqui, certo? O que isso quer dizer? O indivíduo que está com o coração maior, o coração vai bater menos, e que tem menos condicionamento, o coração, consequentemente, é menor, vai ter que bater mais, beleza? Então, essa aqui é errada porque essa frequência é maior em indivíduos mais bem condicionados aerobiamente? Não, ela é menor, certo? Sempre que as frequências cardíacas ultrapassam em muitos limites estabelecidos como ideais ou aceitáveis, significa que o exercício está sendo realizado de forma errada e que a pessoa ainda não está preparada para realizá-lo. Não quer dizer isso, pessoal, não quer dizer isso, certo? Você vai fazer, por exemplo, você chegou com o seu cliente, você é personal trainer, vai fazer uma anamnese. Aí você fez uma fórmula para identificar a frequência cardíaca máxima do seu paciente, do seu aluno. Você estabeleceu ali, através da fórmula, que ele tem uma frequência cardíaca máxima de 220. Nossa, ficou muito feio aqui, mas 220, beleza? Isso quer dizer o quê? Que ele não vai ultrapassar isso? Não. Aí você falou assim, eu acho que a fórmula não é fidedigna, eu vou fazer a solicitação para que ele faça um teste ergométrico, para que ele tenha, então, essa frequência cardíaca máxima obtida através do teste ergométrico. Fez lá na esteira e ele conseguiu chegar lá, ele viu que o máximo que ele chegou na esteira foi 224. Beleza? Beleza. Mudou um pouquinho da forma, mudou um pouquinho. Isso quer dizer que numa prova que ele está todo animadão e tal lá, não vai passar disso aqui? Não, pode ser que passe. A frequência cardíaca é influenciada por diversos fatores. Nível de estresse, se você dormiu bem, se não dormiu bem. Talvez no dia do teste ele fez o suficiente para chegar nesse valor aqui. No dia da prova, talvez ele esteja mais estressado, não chegue ou chegue menos. Então, não significa que o exercício está sendo realizado de forma errada, que a pessoa ainda não está preparada para realizar o exercício. A gente não tem que utilizar a frequência cardíaca dessa forma, mas sim como um norte, um parâmetro para a gente poder organizar nosso treino de maneira mais segura, certo? Letra D. A distribuição do fluxo sanguíneo modifica-se significativamente quando o indivíduo sai de uma situação de repouso para um estado de exercício. Beleza, tranquilo até aqui. Nesse processo, ocorre uma redistribuição do fluxo cardíaco, com redirecionamento de um maior volume sanguíneo para áreas mais ativas durante o exercício. É isso mesmo. Se o indivíduo começou a correr, as pernas deles vão precisar de mais sangue, mais nutriente, mais oxigênio ali do que o dorsal, por exemplo, certo? Então ocorre um redirecionamento do sangue para a musculatura que está ativa naquele momento, certo? A letra D, então, atende o nosso enunciado. E a letra E. Durante o exercício é possível mensurar a frequência cardíaca por medida direta. Olha que pegadinha legal aqui. Medida direta pelo método palpatório na região das veias jugular e anterobraquial e por medida indireta com cardiofrequencímetros. Por que essa aqui está errada? Você sabe? Se você acha que já... Pausa o vídeo aí e tenta responder aqui, ó, por quê? Vou responder para a gente poder ganhar tempo, certo? A medida da frequência cardíaca com os dedos, ela é indireta. Eles disseram aqui que ela é direta. Por que é indireta? Porque ao sentir a pulsação no punho ou no pescoço, não se está medindo o coração diretamente, mas sim a pulsação. Já a medição da frequência cardíaca com o frequencímetro é direta, pois o dispositivo detecta a atividade elétrica ou o fluxo sanguíneo causado diretamente pelos batimentos do coração. Então, eles inverteram aqui essas afirmações direta e indireta, certo? Fica a dica aí para vocês. Beleza? Questão de número 2, a alternativa D é a correta. Olha só. Questão de número 3, também do Acre. Este princípio da atividade física impõe como ponto essencial que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos próprios da performance desportiva, em termos de qualidade física interveniente, sistema energético preponderante, segmento corporal e coordenações psicomotores utilizados. Olha só, palavra-chave aqui, ó. Treinamento deve ser montado sobre os requisitos próprios. Isso quer dizer o quê? Específicos da performance desportiva.
Diante dessa dica aqui, pausa o vídeo e tente responder essa questão. Tá fácil, hein? Trata-se do princípio da individualidade biológica? Não. Adaptação? Não. Continuidade? Não. Interdependência, volume, intensidade? Também não. Especificidade, pessoal. Um indivíduo que vai nadar, ele tem que fazer exercício na piscina. Não tem que colocar um indivíduo para correr achando que vai melhorar o nado dele, ok? Tudo isso aqui, ó, tá dando dica pra gente, certo? E esse tema aqui, princípios do treinamento desportivo, é algo que cai com muita frequência nas provas da banca Nosso Rumo. Tanto é que, olha só aqui, ó, coloquei mais uma questão aqui sobre o mesmo tema, lá de São Gotardo, do ano 2024. Esse princípio da atividade física assegura que as alterações corporais obtidas com treinamento físico sejam de natureza transitória. Olha outra dica aqui importantíssima. Assim, as mudanças funcionais, morfológicas e de desempenho das capacidades físicas adquiridas com o treinamento retornam aos níveis iniciais após a sua interrupção. E esse retorno ocorre na mesma velocidade da aquisição. Trata-se do princípio da individualidade biológica? Não. Especificidade? Não. Continuidade? Não. Sobrecarga crescente? Também não. E aqui só sobrou, então, reversibilidade. Se você foi lá, treinou por 3 meses, maravilhosamente, sem faltar nenhum dia, e depois você teve que parar por 3 meses, você vai regressar ao mesmo ponto de partida. É o que acontece com o nosso corpo. E isso é explicado pelo princípio da reversibilidade. Tranquilo até aqui? Vamos então para a nossa última questão de hoje, questão lá de São Gotardo, também em 2024. Assinale a alternativa correta a respeito do estágio elementar dos movimentos fundamentais do desenvolvimento motor. Olha só, quando a gente vai falar sobre isso aqui, ó, você não pode pegar como exemplo, na hora da prova eu não lembro, vou pegar um exemplo, nossa, mas onde eu dou aula lá, tem a galerinha do terceiro ano B, que a molecada tá voando. Eu acho que aquele menino lá tal pode me ajudar a responder. A gente tem que sempre nivelar por baixo, pessoal. Nivela por baixo. Não pega os exemplos que você tem na sua escola da molecada que voa baixo lá tal, que está sempre fazendo o mais além daquilo que deveria fazer para a faixa etária, certo? Nessas provas aqui, a gente sempre nivela por baixo, beleza? Assinale a alternativa correta a respeito do estágio elementar dos movimentos fundamentais. Vamos relembrar, então, fundamental é quando? Coloquei aqui para a gente lembrar. Ó. Movimento reflexo vai do útero até 1 ano, beleza? O útero até 1 ano. Rudimentar é de 1 a 2 anos, então ele entra no movimento fundamental, que é a fase do movimento fundamental, que vai de 2 até 7. E acima disso, ele vai estar no movimento especializado. Dentro do movimento fundamental, a gente tem 3 divisões aqui. De 2 a 3, estágio inicial. De 3 a 5, estágios elementares emergentes. É desse período aqui que a questão está falando. E de 5 a 7, estágio de proficiência. Beleza? Deu uma luz maior ali? Ok? Vamos lá então dar uma olhadinha nas nossas alternativas aqui. Ó. Ele quer saber a respeito do estágio elementar dos movimentos fundamentais do desenvolvimento motor. É caracterizado pela integração dos movimentos espaciais e temporais, ainda pobres, imprecisos e sequenciados, restritos pelo uso exagerado do corpo e por falhas na coordenação e no ritmo. Por exemplo, a criança não consegue se sustentar em pé sozinha, pois seu equilíbrio ainda é falho. Deixa cair objetos e brinquedos com frequência. Isso não acontece, né, pessoal? Está falando de crianças já de 2 a 7 anos no período elementar. Então, essa faixa etária ali, ó, tá mais ou menos aqui de 3 a 5 anos. Não acontece isso aqui, né? 3 a 5 anos, a maioria das crianças já estão na escola ali, todas já fazendo muito já nessa faixa etária. Letra B. Envolve maior controle e melhor coordenação rítmica dos movimentos. Beleza, até aqui. Ocorre melhora da sincronia espaço-temporal, mas os movimentos ainda são restritos ou exagerados, embora mais coordenados com relação aos movimentos do estágio anterior. Ou seja, numa questão de concurso público, ao mesmo tempo que eles vão colocar que o indivíduo consegue fazer, eles vão colocar uma restrição aqui, uma ressalva, porque isso não pode ser uma via de regra, né, pessoal? Não pode ser uma via de regra. Ele colocou aqui o embora
mais coordenados com relação aos movimentos do estágio anterior. Mas os movimentos ainda são restritos, ou seja, algumas crianças, ainda que estejam nessa fase aqui, não vão ter toda a desenvoltura daquele menino que você vê que faz tudo, que já está lá na frente. Então, gente, nesse sentido, por isso que eu falei, você tem que tentar sempre nivelar por baixo. A alternativa correta é a letra B. A letra B está correta. Vamos ver aqui, então, por que as outras não estão. É caracterizado por desempenhos eficientes. Ó, quando eu falo eficiente, é muito complicado. Eficiente baseado em quê? Em quem? Coordenados e controlados. Por exemplo, a criança caminha, corre e manipula objetos com equilíbrio e segurança. Então aqui você está colocando que todos nessa faixa etária aqui conseguem fazer isso, o que não acontece, certo? Então numa questão de concurso, eles têm que deixar sempre uma ressalva para deixar o negócio assegurado. Colocou algo como sempre, com palavras-chave que deixam algo muito geral, muito específico, muito certeiro assim, quando se trata de movimentos fundamentais, é complicado colocar essa alternativa como correta. Nesse momento, a criança começa a combinar seus movimentos fundamentais e a desempenhar atividades relacionadas ao esporte e à recreação, beleza. Por exemplo, combinação de movimentos como correr e saltar, correr e lançar a bola, etc. No geral, a gente poderia colocar que sim, poderíamos colocar que sim, só que não é isso que acontece, certo? Vamos nivelar por baixo. Todas as crianças que estão ali de 3, 4 anos conseguem fazer isso? Não conseguem, né, pessoal? Para quem já deu aula em escola, você percebe que tem uma discrepância muito grande. Se você fala para a criança pegar uma bola, jogar para cima e bater uma palma e pegar de novo, não vai rolar. Não vai rolar para a criança de 4 anos. Talvez ali com uma certa prática, depois de um certo tempo, isso aconteça. E por fim, a letra E. Representa o ponto máximo do desenvolvimento motor. O que foi aprendido até aqui será utilizado por toda a vida da pessoa. De 3 a 7 anos, não é isso que a gente vê, né, galera? De 2 a 7 anos. Então, aqui está incorreto. Letra B está correta, beleza? Pessoal, por hoje é só. Se você tiver uma prova e quiser cooperar com o canal, você pode me chamar lá no Instagram ou Maicon Ramos. Será um prazer falar contigo. Beleza? Um abraço e até a próxima. Bons estudos!